vou falar para você hoje nessa palestra sobre o segredo ou parte dos segredos das redes sociais. E a primeira informação que você precisa saber é o seguinte: de cada 10 votos, 10 votos, você que é candidato pela primeira vez, que vai estar estreando como candidato a vereador nas eleições deste ano, a cada 10 votos que você conseguir conquistar, 4, entre 3 e 4 votos virão das redes sociais. Entre 30% e 40% virão das redes sociais. Por que eu falo você que é candidato pela primeira vez? Porque pessoas que já estão no mundo da política, que já construíram sua autoridade, a sua imagem, antes dos processos de comunicação que nós temos à nossa disposição, que é a internet, elas já conquistaram algumas pessoas fora desse ambiente. Então, elas têm um percentual de votos já previamente seguros, independente de estarem ou não nas redes sociais, mas, ainda assim, para conquistar mais votos daqui para frente, elas precisam marcar presença nas redes sociais. Então, entre 30% e 40% dos votos, vocês podem anotar isso, entre 30% e 40% dos votos virão das redes sociais. É muito voto. É muito voto. Então, prestem bem atenção. Para você que é candidato pela primeira vez, para você que ainda não tem construído autoridade política, histórico político na sua cidade, para você é fundamental. Se você não está nas redes sociais, se você não tem audiência nas redes sociais, se você não está publicando nas redes sociais, você vai ter um prejuízo eleitoral muito grande. Muito grande. É muito importante que você fique atento a essa informação. 30% a 40% dos seus votos virão das redes sociais. Quais são essas redes sociais? Seu Facebook, o seu Twitter, o seu Instagram e o seu blog. Eu reputo como básico essas 3 redes. Por quê? A mais popular das redes, que tem todos os públicos, é o Facebook. É quase como que o Facebook replica a nossa vida. Então, todos estão dentro do Facebook. Então, nós temos a nossa vida real e nós temos a nossa vida virtual. E o nosso espelho de vida real é o Facebook para todos. Então, primeiríssimo lugar, você tem que ter a sua conta no Facebook, você tem que estar alinhado com a sua audiência. Em segundo lugar, você tem que estar no Twitter, na minha opinião. Por quê? O Twitter não é uma ferramenta de popularização, é uma ferramenta de construção de autoridade e é uma ferramenta de exclusiva informação a seu respeito do mundo da política. Por exemplo, o Twitter é uma ferramenta que jornalistas estão utilizando, empresas estão utilizando e políticos estão utilizando, mais do que qualquer outro público. Então é uma linguagem mais formal, é uma linguagem mais técnica, é uma linguagem mais jornalística, é uma linguagem muito própria da definição política mesmo. O Facebook é mais popular, é uma linguagem mais simples, é uma linguagem de posicionamento. Quando você curte, quando você compartilha, você está dizendo o que você faz, você está dizendo o que você gosta. Então, o Facebook é por uma questão de popularidade, o Twitter é uma questão de criação de identidade, e o Instagram, ele entrega você no seu dia a dia, porque nós já ouvimos uma frase e aprendemos que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E o Instagram ele está subindo poderosamente no ranking das redes sociais, ele está encostando lá em cima, está batendo no topo, está lutando entre as 3 redes sociais mais importantes. Está tendo uma aceitação muito grande. Então, se você está fora do Instagram, você está perdendo voto. Você tem que fazer aquele evento de família, que você juntou sua família, você tem que fazer uma foto e botar no Instagram. Aquele encontro político importante, você tem que fazer uma foto e colocar no Instagram. Uma caminhada que você está fazendo para cuidar da sua saúde e incentivar as pessoas a fazer o mesmo, você tem que fazer uma foto e colocar no Instagram. Então, o Instagram, ele conta 100 palavras, ou com uma palavra de bom dia, uma frase de bom dia, qualquer coisa curta,
Mas com imagem ele conta o que você está vivendo, o que você está fazendo. E uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E depois, por consequência disso, o seu blog. Você precisa ter um blog. Você precisa comunicar-se com as pessoas através do blog. Você precisa ser fonte de informação para a sua cidade. Então, eu considero que você tem que ter essas 4 ferramentas. E essas 4 ferramentas elas vão te trazer até 40% dos seus votos. Eu vou repetir. Essas 4 ferramentas vão trazer para você até 40% dos seus votos. São muito importantes. Eu falei do Facebook, eu falei do Twitter, eu falei do Instagram e do blog. O que vai ter esse blog? O seu blog ele vai ter os artigos que você vai escrever, o que você vai contar sobre a sua cidade, vai ter os vídeos que você vai fazer mostrando a sua cidade, as partes problemáticas, as denúncias que você vai fazer, e terão também as entrevistas que você vai fazer para as pessoas da sua cidade. Você vai convidar presidente de associação de moradores para entrevistar, você vai dialogar com ele, você vai, num bate-papo, falar com o presidente de associação o que está faltando na sua cidade, ou no bairro dele, quais são as grandes reivindicações, o que ele tem a dizer, qual a sugestão que ele tem. Então você vai fazer entrevistas, vídeo, e vai publicar no seu blog. As pessoas vão comentar, elas vão sugerir, elas vão pedir outros assuntos, porque as pessoas elas pensam por um momento seguinte, pô, mas eu não tenho tanta criatividade. Fique tranquilos, ninguém tem tanta criatividade. Para você que não sabe, a audiência de um programa de televisão, a audiência de um programa de rádio, ele é construído com a participação do ouvinte ou do telespectador. Os programas que eu faço no meu canal, as palestras que dou sobre política, as primeiras, eu tive que pensar nas primeiras. As outras são reivindicações. Cristiano, eu quero aprender sobre isso. Aí, opa, eu tomo nota. Eu preciso estudar, se eu não souber. Se eu já sei, fica mais fácil. E as pessoas, elas reivindicam o que elas querem saber. E eu simplesmente monto as palestras baseadas no que as pessoas querem ouvir. Então, você não precisa se achar ou ficar preocupado em querer ser o dono da criatividade, porque a sua audiência, as pessoas que acompanharem você, elas vão te dar conteúdo para você criar seus artigos, criar suas entrevistas, criar o seu bate-papo para os programas futuros. Então, o que acontece? Essas 4 ferramentas, o Facebook, o Twitter, o Instagram e o seu blog, vão ser responsáveis por 40% dos seus votos. É muito voto. Imagina você o seguinte, se você tiver 1000 votos, até 400 votos podem vir disso. Pode definir a sua vitória. Você pode perder as eleições se você não estiver presente nas redes sociais. A televisão perdeu em audiência 3 vezes para a internet. Eu vou lembrar você, eu sempre falo isso, falei isso em palestras anteriores, mas é só você perceber à noite quem tem filhos jovenzinhos, adolescentes, aliás, até criança hoje em dia, não precisa nem ser jovenzinho, criança de 5 anos já está lá no seu celular, não tem jeito, mas quem tem filho adolescente sabe o que eu estou falando. Antigamente, há 10, 15 anos atrás, à noite, o centro das atenções era a televisão. Então ligava-se a televisão, você rodeava entre a sala de jantar e a sua sala de estar. Você ficava transitando, você ia para a cozinha comer alguma coisa e voltava para a sala. E, por exemplo, eu e a Aline, a gente tem pior, nós temos televisão também na cozinha. Então a gente não vai nem na sala, a gente fica transitando. Quando está lá na cozinha fazendo alguma coisa, você também está assistindo televisão, jornalismo, né? Mas agora a televisão perdeu a audiência para a internet. Então você está vendo seus filhos, por exemplo, você está indo para a sala, talvez você, por hábito, ainda esteja ligado na televisão, mas os seus filhos, a geração, quem tem 20 anos, de 15 a 30 anos de idade, não está mais com a televisão ligada. E você está perdendo esse voto. Você está perdendo o voto destas pessoas, porque elas não estão vendo na televisão. E diga-se de passagem, elas não vão assistir o seu programa político nesse ano eleitoral na televisão. Elas vão saber de você nas redes sociais.
elas vão ver os seus vídeos nas redes sociais, elas vão escolher você como candidato pelas redes sociais. Então fique muito atento a isso. Isso é muito importante. Isso é fundamental para a sua vitória. Ok? Eu vou te passar algumas informações. O Twitter. Primeiro que se você não tem uma conta no Twitter, eu vou dizer para você, crie imediatamente. Crie hoje a sua conta no Twitter e já automaticamente vai lá e me segue. O Twitter é seguir, não é isso que chama? Vai e me segue lá no Twitter, porque eu também tenho conta lá no Twitter. Você vai me encontrar. Os melhores horários. Ah, outra coisa que você precisa saber. Você já ouviu falar em horário nobre na mídia? Você já ouviu falar que tem horários nobres? Quem contratou alguma propaganda na televisão? Eu já fiz isso algumas vezes. Eu trabalho com marketing, publicidade, você trabalha com contratos de publicidade. E quem já fez alguma publicação nas mídias e sabe do que eu estou falando muito bem. Horário nobre existe. Por exemplo, um horário nobre hoje na Rede Globo gira em torno entre as novelas das 7. É novela das 7 que chama isso? Tem novela das 6, novela das 7, não é assim que fala? Tem a novela das 7 e a novela das 9. Não tem esse. Então, entre a novela das 7 e das 9 da noite, aí existe aí o chamado horário nobre, principalmente uma publicidade no intervalo do Jornal Nacional. Eu estou me referindo à Rede Globo, obviamente, porque eu não sei a grade de programação das outras emissoras. E eu não tenho aquele viés socialista, comunista, liberalista, enfim, de que existe uma dominação pela Rede TV. Eu acho que dominação existe quando você aceita qualquer dominação. Dominação não existe. Existe quem quer dominar e existe quem quer ser dominado. Se você quer ser dominado, você aceita a dominação. Se você não quer ser dominado, você não vai aceitar a dominação de lugar nenhum. Então, eu não tenho nada contra a Rede Globo, contra a SBT, contra a Record, contra nada, nenhuma emissora de televisão. Eu assisto aquilo que me convém. Não existe nenhuma fantasia em torno disso. Então, tirem da sua cabeça essa história de que existe a dominação de massas. Existe aquilo que o cidadão aceita. E existe o seguinte, se você quiser chamar a atenção dele mais do que o que ele está assistindo, você tem que ser criativo o suficiente para despertar nele o interesse em você e não aquele canal. Ponto. É simples desse jeito. É assim que nós trabalhamos. Então, entre 7 horas da noite e 9 horas, existe o chamado aí horário nobre. E na internet também tem horário nobre. Na internet, vamos chamar o que nós chamamos de canal de televisão, de canais de televisão na TV comum, na TV aberta, chamamos de redes de conexão na internet, podemos chamar assim. Então, as redes que redes são essas? O Facebook, o Twitter, o Instagram, as redes sociais de uma maneira geral, elas também têm seus horários nobres para serem publicadas. E é isso que eu vou contar hoje. O segredo das redes sociais é o segredo dos horários nobres. Então você tome nota para você saber quais são os melhores horários para você publicar em determinadas redes sociais, para que você encontre maior audiência, para que você encontre maior número de pessoas para ler o que você está publicando, para ver a foto que você publicou, ou para ver e ouvir o vídeo que você publicou. Ok? Então as redes sociais também têm seus horários nobres. Então vamos lá. O Twitter, o horário nobre do Twitter é de 1 da tarde às 15 ou 3 da tarde, das 13 às 15 horas. É o melhor horário para você publicar no Twitter e o melhor dia, os melhores dias são segunda a quinta-feira. Então, de segunda a quinta-feira, o melhor horário para você publicar no Twitter é de 1 às 3 da tarde, ou das 13 horas até as 15 horas da tarde. Quer dizer, 15 horas não precisa ser da tarde. Das 13 às 15 horas, ok? Então, o Twitter, onde você faz publicações rápidas, me parece que isso vai mudar também. O Twitter, sai uma reportagem dizendo que ele vai aumentar, a publicação não vai ficar mais em 140 caracteres. Eles fizeram uma pesquisa e hoje nas redes sociais, as pessoas elas estão dando atenção a textos mais longos. Isso muda o tempo todo. Até um ano atrás,
as pessoas elas não queriam saber de ler textos longos, mas isso já está migrando, as pessoas hoje elas já estão lendo mais. Você viu, as redes sociais elas são muito dinâmicas, né? Então o Twitter está participando de um processo de reformulação, onde talvez esse ano ainda ele vai aumentar a sua publicação em mais de 140 caracteres, que hoje te limita a frases pequenas e curtas. Mas, de qualquer maneira, por enquanto ainda é 140 caracteres, e você vai publicar no Twitter como melhor horário entre 13 e 15 horas, ok? De segunda a quinta-feira. Os melhores dias do Twitter é de segunda a quinta, das 13 às 15 horas, ok? E uma dica bem rápida para você. Vamos ver. Para o Twitter, qual é o segredo do Twitter? O Twitter é bom você, por exemplo, você tem o seu blog. Porque nós falamos das 4 ferramentas que você vai utilizar, e uma delas é o seu blog. No seu blog você escreveu um artigo inteiro. Você escreveu um artigo inteiro falando sobre algum problema político que aconteceu na sua cidade, tá? Lá no Twitter, você vai fazer menção do seu blog, ou melhor, menção dessa reportagem, vai dizer o seguinte: digamos que você tenha falado sobre o lixo que está sendo acumulado em torno do lago que tem na sua cidade. Por exemplo, o Francisco tem uma lagoa lá que o pessoal joga lixo em torno, lá em Ocidental. Aqui nós também temos uma lagoa, né? Nós temos até um ícone que defende a lagoa, que é chamado o Velho do Lago. Aqui nós temos um Velho do Lago, que é um senhor bem aparentemente idoso, ele tem uma barba gigante, ele que cuida da nossa lagoa, e ele sempre reclama do lixo. Porangatu Então, também tem uma lagoa. Porangatu também tem uma lagoa muito bonita. é isso aí. Por isso que eu estou citando você, lá em Porangatu. Ah, Porangatu é Rodrigo, mas eu citei você também em Ocidental. Você fez uma filmagem aí do lado de uma lagoa. E aí o que acontece? Você escreveu um artigo falando da lagoa. Ou falando qualquer outra coisa da sua cidade, um problema. Ou uma solução, ou um bom exemplo. Você escreveu um artigo. Você vai lá no Twitter e você vai fazer uma chamada no Twitter. É como uma propaganda. É como você, quando na Rede Globo tem um programa muito famoso, que as pessoas gostam muito, que é a chamada Tela Quente. Não sei nem se chama isso ainda. Tela Quente. Que passava segunda-feira. Isso funciona ainda, Tela Quente? Então tem a tal da Tela Quente, que passa segunda-feira, e é um filme. Aí a Globo ela faz chamadas a semana inteira. Não perca segunda-feira, tal, tal. Não perca o filme, não perca, e conta a parte do filme, blá, blá, blá. Então o seu Twitter, o seu Facebook, o seu Instagram, eles devem funcionar de forma conjunta para fazer chamadas para a sua rede, que é o seu blog. Concorda que o Facebook é do Mark Zuckerberg, o Twitter é não sei de quem, e o Instagram também é do Google, eu acho, o Instagram é do Google, se não me engano. Não, acho que o Mark Zuckerberg comprou. O dono do Instagram é o dono do Facebook, acredito eu, acho que é isso a informação que eu tenho. São deles. O seu blog é seu. No seu blog vai estar lá o que você quiser que esteja. Então, você tem que usar estas redes e fazer chamadas e chamar a atenção das pessoas para que elas possam ir para o seu blog e ver o que você produz de conteúdo. Então, de segunda a quinta no Twitter, das 13 às 15 horas, você vai fazer pequenas frases de impacto, dizendo, por exemplo, no caso das lagoas que eu citei: atenção, você precisa saber o que está acontecendo na lagoa da cidade de Ocidental. Atenção, você já sabe o que está acontecendo na lagoa de Porangatu? Então a pessoa que te acompanha lá no Twitter, ela vai olhar aquilo e vai ficar curioso. E aí você vai falar e vai botar o link, obviamente, do artigo que você escreveu lá no seu blog. Aí ela vai lá, vai clicar e ela vai ser jogada lá no seu blog. Aí ela vai ler o artigo inteiro. Aí ela vai ver outras coisas que você coloca, entrevistas, vídeos. Então, você tem que usar as redes a seu favor para ir para o seu principal veículo, que é o seu blog.
O seu blog é a sua principal ferramenta. Ok? Então vamos lá. O Facebook. O Facebook e os melhores horários compreendidos de publicação é de 13 horas às 17 horas. 13 horas às 17 horas. São os melhores horários médios, tá? Medianamente falando, de todos os horários durante a semana. Os que têm maiores picos de audiência é depois do almoço, 1h da tarde até 5h da tarde. Há um aumento gradual do tráfego a partir das 9 horas. O horário de pico é 15 horas, principalmente às quartas-feiras. Então, de todos os dias da semana, quarta-feira é o melhor dia e o melhor horário é 3 horas da tarde. Vou repetir para você. Quarta-feira, 3 horas da tarde é o melhor momento para você publicar no Facebook. Tá bom? Eu vou acelerar que a Aline já me deu um papelzinho aqui dizendo da hora. Quem tem LinkedIn, a grande maioria das pessoas também tem LinkedIn. Antes ou depois do horário comercial, sendo o melhor horário entre 5 e 6 horas, de terça a quinta. Então, o LinkedIn, de terça a quinta, o melhor horário é entre 5 e 6, de 17 e 18 horas. Tá? Eu vou acelerar aqui essas dicas para você. O Instagram, você publica imagens ou teasers. Você publica imagem ou teasers, que são vídeos curtos. Contando, por exemplo, você fez uma filmagem lá da Lagoa. Rodrigo fez, o Francisco também fez filmagem em suas lagoas, falando da questão ambiental. O vídeo tem 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Você pega 15 segundos, o teaser tem time de 15 segundos, e você também pode publicar isso lá no Instagram. Vai lá depois aprender como é que faz. Melhor horário de publicar no Instagram é entre 5 e 6 da tarde. O dia de maior interação dos usuários são sábado e domingo, especialmente domingo entre 13 e 18 horas. Vou repetir. Instagram, os dias de maior interação de usuários são sábado e domingo, e especialmente entre 13 e 18 horas. Lá no Instagram. Ok? O G+, ou Google+, 9 às 11 horas, em dias úteis, de segunda a sexta, de 9 da manhã às 11 horas. O horário de pico também é na quarta-feira, 9 horas da manhã. Ok? Agora eu vou te falar das zonas mortas. E vou encerrar com as zonas mortas, porque o nosso horário está chegando ao fim. Eu já botei esse programa com 2 horas. A gente começou a fazer o Alvorada da Política com 1 hora. Depois nós aumentamos para 2 horas, porque não dá tempo de falar tudo. E realmente é incrível, né? 2 horas está sendo pouco. Mas vamos lá. Agora eu vou falar das zonas mortas, onde você não precisa perder seu tempo para publicar. O índice de audiência é baixíssimo. Para o Twitter, das 20 horas às 8 horas da manhã. Passou de 8 horas da noite, não perca tempo com o Twitter, tá bom? O Facebook, da meia-noite às 8 horas da manhã. O LinkedIn, das 9 horas às 17 horas. O Instagram, da meia-noite às 8 horas da manhã. E o Google, das 18 horas às 8 horas.